Γεια σας, καλημέρα. Irene από Θεού. Το όνομα μου είναι Arthur. Πώς είναι το όνομά σας? Estamos aqui para a nossa 30ª aula de grego. E aí, conseguiu entender tudo que eu falei? Não se esqueça que eu estou misturando os cumprimentos que a gente aprendeu em grego moderno com o nosso A Paz do Senhor em grego koiné bíblico, diretamente das palavras de Paulo. Nós vamos começar corrigindo a lição da aula passada e depois nós vamos corrigir a lição da aula 29 que ficou faltando. Então vamos lá. Frase A. Adelphoi esté. Vós sois irmãos. Foi tirado de Atos 7:26. Rabi, su ei ha huios tu seu. Rabi, ou mestre, tu és o Filho de Deus. Foi tirado de João 1:49. Su ei ha didaskalos tu Israel. Tu és o mestre de Israel. Foi tirado de João 3:10. Frase D. Ego eimi he ampelos he alethini. Kai ho pater mu ho georgos estin. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Foi tirado de João 15:1. Frase E. Huioi seu eisin. Eles são filhos de Deus. Romanos 8:14. Humeis esté to phos tu cosmo. Vós sois a luz do mundo. Frase G. Aliás, vós sois a luz do mundo foi tirado de Mateus 5:14. Frase G. Soi lego hoti su ei Petros. Eu te digo que tu és Pedro. Foi tirado de Mateus 16:18. Frase H. Ginoskomen hoti en auto esmen. Nós sabemos que estamos nele. Foi tirado de 1 João 2:5. Frase I. Tis estin he meter mu kai tines eisin hoi adelphoi mu. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Foi tirado de Mateus 12:48. Frase J. Hoti ho Kyrios autu kreien etei. Porque o Senhor tem necessidade dele. Foi tirado de Lucas 19:34. Agora vamos corrigir a lição da outra aula. Vamos lá? Frase 1. Ha de theos gnostei tas cardias. Mas Deus conhece os corações. Lucas 16:15. Gnosco ton patera. Eu conheço o Pai. Veio de João 10:15. Tu cosmo la lucin. Eles falam do mundo. Veio de 1 João 4:5. Ego apostelo ton angelon. Eu envio o mensageiro. Veio de Mateus 11:10. Ten aletheian lego. Eu digo a verdade. Veio de João 8:45. Esciusin tus artus. Eles comem os pães. Veio de Marcos 7:2. Apostelei ho huios tu
anthropo, dos angelos autou. O Filho do Homem envia os seus anjos. Mateus 13:41. Ho Petros blepei ton macetem. Pedro vê o discípulo. Veio de João 21:20. E agora vamos treinar o nosso vocabulário e o nosso conhecimento de grego lendo um texto bíblico. Então vamos lá? Eu vou deixar aqui parado um pouco e daí vocês copiam no caderno de vocês o grego aqui e as palavras que já estão traduzidas, e a missão de vocês é ler em voz alta o grego, prestando bastante atenção na pronúncia de cada letra, e traduzir as palavras que não estão traduzidas ainda antes de eu ler e traduzir, certo? Então vamos ler. Kai haute estin he martyria tu Ioannon, aliás. Hote apesteilan pros auton hoi Judaioi ex Hierosolimon hiereis kai leuitas hine erotesosin auton sytis ei kai homologesen. Certo? Só algumas observações. Lembrando aqui que o ômicron com Y faz som de U. E que o Y, quando ele está num ditongo, ou seja, quando ele está com outra vogal, por exemplo, aqui o alfa com o Y, ele não vai fazer o som de U, e vai fazer o som de U normal. Fica auton aqui, tá? E também a gente tem a vírgula para a esquerda, assim, a vírgula, eu digo esse acento aqui. A vírgula para a esquerda e a gente tem a vírgula para a direita. A para a esquerda ela não faz som, mas a para a direita ela faz o som de R. Ó, aqui, por exemplo, se não tivesse ela seria ina, mas como tem, é rina. Aqui em cima também. Se não tivesse ela seria hiereis, como tem, é hiereis. Certo? Então agora vamos colocar a tradução. Ó, lembrando aqui que o que está em vermelho é o que a gente já tinha deixado traduzido porque a gente não conhece essas palavras ainda, assim. Então, o que está de verde agora traduzido é o que já era para a gente conseguir traduzir. Então, vamos lá. Kai é E. Daí, este. Estin é da conjugação do verbo ser start, ou eimi, esti, ou estin, se a próxima palavra começar com uma vogal, que é o caso, então quer dizer é. E este é re. O artigo definido feminino singular porque que a gente foi traduzido como o, porque a próxima palavra aqui é martiria, que quer dizer testemunho. Mas no grego ela é uma palavra feminina. Em português é o testemunho. Por isso que a gente foi traduzido como o. Então vamos olhar aqui na nossa tabela. Aqui o artigo definido.
nominativo, singular, re. Então, se é nominativo singular, o nominativo, lembrem que é o sujeito da frase. Porque quando nós temos o verbo ser estar, tanto no grego quanto no português, o que vem depois tá no nominativo. Então, este é o testemunho. Agora, tu. Tu é um artigo definido também. Temos aqui, ó, no singular, temos genitivo masculino e neutro. Vamos ver qual é a próxima palavra. Ioano. Nós sabemos que Ioano é o nome João. Então, se era ou masculino ou neutro, vai ser masculino, né? Que é o João. E como é genitivo, lembrem que o genitivo ele demonstra posse. Então é do João. Então, vamos ver aqui, este é o testemunho de João, viram? Demonstrando posse. De quem é o testemunho? É de João. É ele que possui o testemunho. Então, este é o testemunho de João. Hot é quando. A Pestelan enviaram. Pros é para. E auton, agora. Auton era um pronome pessoal. Então, vamos agora ver a nossa tabela dos pronomes pessoais. Então, vamos olhar aqui qual a declinação que é. Ó, é auton. Então, nós temos auton aqui, ó. Terceira pessoa do singular, masculino, acusativo. Ó, ele. Quer dizer, ele ou o. Então, ó, geralmente quando a gente fala, a gente já tinha falado que o dativo ele servia para falar que quem faz alguma coisa para alguém. Esse para alguém seria o dativo, e no grego só colocando no dativo a gente não precisaria da preposição para. Mas vejam que aqui a gente o texto da Bíblia usou a preposição pros, que quer dizer para. E essa preposição pros, ela pede que a próxima palavra seja acusativo. Por isso que auton aqui está no acusativo. Então fica para ele. Então quando enviaram para ele, aqui, próxima palavra, roi. Roi era um artigo definido. Vamos olhar qual é a declinação. Então, roi, nós temos aqui, em nominativo, plural, masculino. Então seriam os, e no caso, em português é os mesmo, porque a próxima palavra aqui é judaioi, que é judeus. Então são os judeus mesmo. E vejam que a gente viu ali que é nominativo. Então, se é nominativo, é o sujeito da frase. Então, eles que vão conjugar o verbo. Vamos continuar aqui. Então, ex de Jerusalemon, Jerusalém. Então, são os judeus de Jerusalém. Nós falamos que eles são o sujeito da frase, onde está o nosso verbo. Aqui, o verbo é enviar, enviaram. Então, na verdade, para a gente conseguir fazer essa frase em português, a gente tem que mudar ela de ordem. E este é o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram para ele, e agora a gente pode continuar a frase. Aqui. Xereis, sacerdotes, Cai, tinha lá em cima, e levitas, uma palavra que é muito parecida com a do português, que é levitas. Então, quando os judeus de Jerusalém enviaram para ele sacerdotes e levitas, Hina, para que erotessosin interrogassem auton. Auton é um pronome pessoal,
que nós vamos conferir na tabela. Auton, aqui. Acusativo, singular, masculino. Então, ele. Então, acusativo é o objeto direto da frase. Então, quem era o nominativo? Enviaram os judeus de Jerusalém, enviaram sacerdotes e levitas para te interrogassem. Quem interroga para que os sacerdotes e levitas, são nominativo, interrogassem ele, Auton. Continuando, se também é um pronome pessoal. Aqui, ali tá maiúsculo, mas aqui tá minúsculo. É nominativo, singular, segunda pessoa, é tu. Então, interrogassem ele. Tá vendo aqui tem a vírgula nesse caso aqui quer dizer 2 pontos, tá? Então, tu, tis. Nós tínhamos visto já de tis quer dizer quem, e ei é do verbo ser estar. Então, em mim, ei. Segunda pessoa, és, tu és. Então, tu, quem és, aqui o ponto e vírgula, que é o ponto de interrogação no grego. Daí, continuando, kai, que é, e homologesen, confessou. Certo? Então, a gente fez tudo conferindo mais pelos artigos definidos, agora vamos conferir pelos substantivos mesmo. Então, aqui na nossa tabela, vamos primeiro olhar o ioano, que acaba em ômicron y. Nós temos aqui 2 vezes finalização ômicron y no genitivo singular masculino e neutro. Nós sabemos que o nome João vai ter que ser masculino e então genitivo singular, e nós tínhamos este tu, era genitivo singular de João. Combinou? Então, confirmou que tá certo. E também temos aqui os judeus aqui, Judaioi, acabando em oi. Vamos ver onde nós temos oi. Temos oi 4 vezes. Nós temos aqui nominativo plural masculino e feminino e vocativo plural masculino e feminino. Entre o nominativo e o vocativo, eles não tem ninguém chamando os judeus, tá só falando sobre os judeus, então com certeza não é vocativo. E são os judeus, então não é feminino, só sobrou o masculino nominativo plural, que combina com o roi, que é masculino nominativo plural. Então, os judeus. Deu certo aqui? E então, lembrando aqui dos sufixos dos substantivos, no singular os, on, o, e, lembrem do ozônio. E aqui isso no masculino e no feminino, daí no neutro muda para on, ou on. E daí aqui pro plural, masculino e feminino, tínhamos a nossa conversinha, oi, os, ois, on, oi. E que daí no neutro mudava para a, ois, on, a. Certo? Vamos continuar, vamos para o nosso próximo quadro. Então aqui é a segunda parte do texto. Eu vou deixar parado aqui um pouco para vocês copiarem no caderno o grego e as palavras que já tem traduzido. E daí, antes de continuarem assistindo o vídeo, tentem pronunciar as palavras e traduzir.
Então vamos ler. Kai uk ernesato, kai homologisen hoti ego uk eimi ho Christos, kai erotesan auton ti un sy Elias ei kai legei uk eimi ha profetes ei sy. Certo, agora vamos para a tradução. Então vamos lá para a tradução. Kai é uk é não. Daí nesato é negou. Daí o kai de novo. E homologisen tinha na outra parte, confessou. Hoti, que. Ego, eu. Uk, não. E eimi, lembram do verbo eimi, que é o verbo ser ou estar? É na primeira pessoa do singular, então é sou. Lembram que eu tinha falado que nós não precisávamos do pronome pessoal para conjugar o verbo, era só quando eu queria enfatizar quem que estava fazendo a ação? Ó, aqui tem um exemplo de onde tem. Ó, ego, eimi, eu sou. Então, no caso, eu não sou, né? Ho. Lembrem que ho é um artigo definido. Aqui, ó. Singular, nominativo, masculino. Então é ho, que seria o, né? Mas depende da tradução da palavra. No caso, a palavra é uma palavra masculina mesmo, que vem depois. No grego, Christos, que lembrem de ungido. Então vai ficar o ungido. Então, aqui, anotar que é nominativo. Nominativo. Então, é o sujeito da frase. Lembrem que quando usamos o verbo ser estar, tanto no português quanto no grego, o que vem depois dele vai estar no nominativo. Continuando. Ponto final. Kai e erotesan interrogaram. Auton é ele. Daí a vírgula, que no caso vai significar 2 pontos. Ti, que é o que? Un é pois, e o ponto e vírgula, lembrem que é um ponto de interrogação. Daí, su, que lembrem que é tu. Elias, que é o nome Elias. E ei, lembrem o ei é do verbo eimi, que é o verbo ser estar. Eimi, ei, esti, esmen, este, eisi. Então, tá na segunda pessoa do singular. O ei, que é o tu és. Então, tu, Elias, és. Kai é o e. E aqui é de novo ponto e vírgula, que é um ponto de interrogação. Daí, kai é o e. Legem é diz. Lembre, é do verbo lego, que é dizer. Lego, legeis, legei. Legomen, legete, legosi. Então aqui está na terceira pessoa do singular. Lege, que é de ele. Ele diz. E diz. Vírgula significando 2 pontos. Que é não. Eimi de novo, que é do verbo ser estar. No primeira pessoa do singular, que eu sou. Não sou. Ponto. Daí, continuando. Ho. A gente viu lá em cima também. Artigo definido, nominativo, singular, masculino. No caso seria o no português, mas como eu falei, depende da próxima palavra. No caso, de novo, vai ser uma palavra masculina no grego também. Profetes. Lembrem que profetes é profeta. Então vai ficar o profeta. Então aqui é o nominativo também. O profeta. Ei.
do verbo eimi, né? Eimi, esti, esmen, este, eisi. Então, segunda pessoa do singular, es e su. Lembrem-se, su é o tu. E de novo aqui usando o pronome pessoal para conjugar o verbo, enfatizando então a pessoa que está conjugando. Então, o profeta és tu e é o ponto e vírgula significando pontos de interrogação. Então agora vamos analisar os pronomes pessoais. Então, ó, vamos começar aqui com o ego. Ego, bem aqui no começo, nominativo, singular, primeira pessoa do singular, que quer dizer eu. Então, se é nominativo, é o sujeito da frase. Vamos ver se faz sentido. Eu não sou. Certo, a gente está conjugando o verbo. Sujeito da frase, fez sentido. O próximo aqui, auton. Vamos ver. Aqui, acusativo, singular, masculino, terceira pessoa do singular, é ele. Então, seu acusativo é o objeto direto da frase. Vamos ver. E interrogaram ele. Quem interroga alguém. Objeto direto da frase. Fez sentido. Aqui temos o su. Aqui está maiúsculo, mas aqui embaixo tem ele minúsculo. Aqui, nominativo. Segunda pessoa do singular, que é o tu. Então, seu nominativo tem que ser o sujeito da frase. Vamos ver. Aqui. Se Elias é, ou seja, tu Elias és, ou tu és Elias. Então fez sentido. A gente está conjugando o verbo. E aqui, mais uma vez, um se. Aqui também, nominativo. Segunda pessoa do singular, quer dizer tu. Então também tem que ser o sujeito da frase. E a mesma coisa que ali em cima, ó. O profeta és tu, ou tu és o profeta. Então a gente está conjugando o verbo, fez sentido. Então aqui vamos analisar agora os substantivos. Só temos um que vai dar para analisar, que é Christos, quer dizer ungido. Vamos olhar aqui na nossa tabela. Ó, só tem uma opção, nominativo singular masculino, determinado em os. Poderia ser feminino, né? Poderia ser feminino também, mas no caso tem até o role mostrando pra gente que é um substantivo masculino. Então vai ser aqui terminado em os, nominativo masculino singular. Então, se é nominativo, vamos ver se faz sentido que seja nominativo. Eu não sou o ungido. Lembre, o verbo ser estar, ele qualifica o sujeito da frase que vem antes e a qualificação que vem depois também fica no nominativo. Assim como o sujeito, então o ungido fez sentido, está no nominativo. Vamos continuar o nosso texto. Então, vou primeiro deixar parado aqui para vocês copiarem no caderno de vocês o grego e as palavras que já tem traduzido. Daí a missão de vocês, de novo, antes de continuar assistindo, é ler o texto todo e traduzir as palavras que estão faltando. Então vamos ler o grego. Kai apecriste u eipan un auto tis ei hina apokrisin domen tois pempsasin hemas ti leges peri seautu F ego phone bontos
ente, eremo. Elthynate, ten, hadon, tudiu. Cassos, eipen, Isaías, profetes. Agora vamos traduzir as palavras que estão faltando. Então, vamos lá. Kai. Daí a Crice respondeu. Vírgula, lembrem que nesse caso significa 2 pontos. É não. Ponto é ponto. Eipan disseram. Pois. Autor a ele. Vírgula de novo significando 2 pontos. Tis, quem. Lembrem, é do verbo em mi, que é o ser estar. Em mi, esti, esmen, este, eisi. Então, é a segunda pessoa do singular, que é do tu. Então, és. Então, quem és? Ponto e vírgula quer dizer ponto de interrogação. Hina, para que. Apócrisin, que é a resposta. Domen, que é demos. Tois. Vamos olhar aqui. Tois é um artigo definido. Nós temos aqui e aqui. É o dativo, plural, masculino ou neutro. O dativo, lembrem que é o objeto indireto da frase. Quem faz alguma coisa para alguém. E o dativo é esse para alguém. Ó. Resposta, demos aos, ou seja, para os Pempsasim, que enviaram. Viram? Fez sentido. Daí, remas, que é nós. Ti, que é legeis, que é do verbo lego, quer dizer lego, legeis, legei, legomen, legete, legosi. Então, legeis é a segunda pessoa do singular, que é a do tu. Então, dizes. Então, que dizes peri, que é a respeito de celto, ti mesmo. E ponto e vírgula quer dizer ponto de interrogação. F dizia, vírgula quer dizer 2 pontos. Ego, que é eu. Fone, que é voz, lembre. Bontos, que é de quem clama. En, que é em. Agora T. T é um artigo definido. Aqui. Dativo. Feminino singular. E então lembre, ó, tem a preposição en. Então o dativo, lembrem que quando responde a pergunta onde é dativo e quando responde a pergunta para onde é acusativo. No caso, responde a pergunta onde, em, então vai ser dativo. Em, ali no caso era feminino, mas isso é por causa da próxima palavra que vem no grego. Vamos ver. Eremo, que era deserto. Então, no caso, em português vai ficar masculino, em o deserto. Vírgula, entre 2 pontos. Elstynate, que é fazer reto. Ten, artigo definido. Acusativo singular feminino. Então, é o objeto direto da frase. Então, fazer reto o caminho. Então, a gente faz reto alguma coisa. Objeto direto, fez sentido. Rodon, como eu já disse, é caminho. Tudio é do Senhor. Vírgula, nesse caso tem que dizer vírgula mesmo. Daí, castos é como. Eipen, disse. Isaías é o nome Isaías. Ho é um artigo definido. Aqui, nominativo, singular, masculino. Então, é o sujeito da frase é o, porque no português a próxima palavra também vai ser masculina. Profetes. E ponto, querendo dizer ponto, final. Então, agora vamos fazer outra análise.
Vamos fazer as análises dos pronomes pessoais. Temos um aqui, autor. Vamos olhar aqui a conjugação. Declinação, aliás, perdão. Então, pode ser dativo masculino ou feminino, ou neutro, masculino ou neutro no singular. Que quem faz alguma coisa para alguém. Lembrem-se, para é o dativo, esse para alguém, e igual está dizendo aqui, que pode ser para ele, o autor. Vamos ver aqui o que estava na tradução. Disseram, pois, a ele, certinho, combinou muito bem. E aqui depois nós temos ego. Ego é nominativo singular, primeira pessoa aqui do singular, que é eu. Nominativo, o sujeito da frase, e fala, e tá aqui dizendo, eu, entre aspas, está dizendo, eu sou, a voz clama em o deserto, não está dizendo sou, mas está subentendido. Então, é o sujeito da frase. E agora vamos ver os substantivos. Então, aqui temos alguns substantivos. Aqui temos eremo, que é deserto. Vamos ver aqui na nossa tabela da declinação dos substantivos. Temos aqui o, terminação em o. Aqui singular, dativo masculino ou feminino ou neutro. No caso, nós já vimos ali que o artigo aqui é feminino. Então, aqui só tem a opção de ser dativo feminino singular. Dativo, lembra que a gente falou que respondi a pergunta onde. Então, onde? No deserto. Fez total sentido. Aqui temos a palavra rodon, que é caminho. Vamos olhar aqui. On, nós temos a opção acusativo masculino, feminino e neutro, nominativo neutro ou vocativo neutro. No caso, aqui ten era um artigo feminino. Então, nós sabemos que a palavra rodon é feminino, então só vai sobrar a opção acusativo feminino singular. Quem faz reto alguma coisa. Usando a própria frase aqui, quem faz reto alguma coisa. Essa coisa é objeto direto, acusativo. Rodon, total sentido. E agora, temos aqui Kyurio, que está aqui embaixo. Temos três opções. Ou é genitivo singular masculino, ou feminino, ou neutro. Tá? O genitivo, lembrem que o genitivo ele demonstra posse. Então, como Kyrios que é senhor, significa que é do senhor. Total sentido também. Genitivo aqui. Então, lembrando da importância das tabelas, a gente está usando aqui as tabelas das declinações e conjugações, então é muito importante vocês terem essas tabelas anotadas nos cadernos de vocês. A missão de vocês e lição de casa é descobrir qual o texto da Bíblia, que é esse aqui que a gente traduziu, e não procurem pelo método usando a tradução e colocando no Google. Usem o método das palavras gregas lá no Bible Hub que a gente aprendeu. Então, adeus, Deus abençoe. E não se esqueçam, Jesus ama muito vocês.